Boa noite. Boa noite. Então, Boa noite, gente. para como muita gente não conhece o Senior Geek, eu vou Boa dar uma noite. apresentadinha, um jogo rápido de quem a gente é, por que a gente está aqui, o que a gente faz, né? Só para ninguém. Então, rapidinho, prometo que eu não vou tomar tempo de ninguém, porque hoje eu acho que, como todos nós queremos ver a Cris e a experiência que foi essa campanha, que foi super legal. Bom, o Senior Geek é uma empresa dedicada à inclusão digital e ao fomento do empreendedorismo sênior, né? Foi criado por Dudu Balochini, que a Dani, que está aqui, a esposa dele, né? Que olhando em 2018 o que estava acontecendo no mundo em termos de hiperconectividade, as tecnologias todas explodindo, e o envelhecimento da população, teve a grande sacada de assim, pô, os sêniores vão precisar de apoio na lida com a tecnologia. O Dudu nos deixou em 31 de agosto de 2019. Mas a grande pergunta dele ficou, né? Como se inclui os sêniores no mundo digital? De uma forma leve, segura e divertida, porque quando a gente está velho, que nem eu, saco para coisa chata não existe mais, né? E a gente, quando assumiu o projeto, a gente incluiu uma nova coisa, que além disso tem que ser sustentável. E como é que o Senior Geek hoje funciona? Ele está formado em 3 pilares, né? O primeiro é aproximar as pessoas da tecnologia, através de meetups, encontros, oficina, coisas legais de fazer, que, né, familiarizem e aproximem as pessoas da tecnologia. O segundo ponto é capacitar, ou seja, incluir, né, pessoas, fazer programas de inclusão digital dessas pessoas, ensinar mesmo, treinar, capacitar. E o terceiro pilar é viabilizar negócios de B2S, né? Business to Senior, que foi outra criação genial do Dudu, o B2 para chamar de nosso, que são negócios de, para e por sêniores, porque a gente acredita que ninguém melhor do que um sênior para poder saber o que um sênior precisa ou quer, né? Na arca de aproximação, a gente tem trocentos mil formatos, coisas que a gente faz, VIP Fazenda, roda de conversa, cinema, encontros como esse aqui, oficinas, cursos, sala de dança, tudo para trazer a tecnologia para perto, né? Para quem quiser conhecer, por exemplo, domingo agora a gente vai ter uma sessão de cinema na Casa Cefra, né, que é produzida pela gente, que é super legal. É assistir o filme junto e depois a gente tem 2 pessoas que entendem e gostam muito, o Ari e o Gianfranco, que gostam e entendem de cinema, que ajuda a gente, parece que a gente assiste o filme de novo, com as coisas que eles falam, né? Na parte de capacitação, a nossa ideia é atuar sempre com públicos específicos, né? Para capacitar populações que têm necessidades específicas. Agora, a gente vai começar agora em março um programa lá em Natal, que é o Bora Fazer 50 Mais, que é junto com o SESC e com o SEBRAE, para formar, incluir o pessoal mais à base da pirâmide e desenvolver negócios, essencialmente trabalho e renda com eles. Na viabilização de negócios de business to senior, a gente já vem fazendo isso desde 2016, já tem uma série de empresas, e agora, em 2021, a gente vai acelerar duas empresas. Uma é a Coloridade, que é um site de relacionamento para a comunidade LGBT 50+, e outra é o Programa Cuidadoso, que vai criar um novo tipo de cuidador de idoso. Para fazer isso, a gente tem uma rede de pessoas e parceiros, né? E o que a gente quer é mudar o mundo, trazer o pessoal para próximo da tecnologia, conectá-los, fomentar trabalho e sociabilização, viabilizar empresas business to senior, porque o que a gente quer é ter Senior Geek no mundo inteiro conectado e produtivo. E hoje, né, nós vamos ter um bate-papo falando de uma questão que é muito legal, né? Que é a questão de como é que a gente combater, que deu certo uma campanha nas redes sociais
para combater o idadismo, trazer luz para isso e combater o idadismo. O principal rosto dessa campanha é a Cris, né, que está aqui com a gente. Obrigado, Cris, né, que foi a pessoa que pegou essa mensagem, mas deu assim, ó, colocou na veia. E aqui estão as pessoas que fizeram, criaram essa ideia e fizeram essa campanha acontecer, que deram origem. A Cléia, do Hype 50 mais, a Fabiana, da 50 mais ativo, a Ida, lá do R7, né? A Lina, que infelizmente não pôde estar aqui, do Tudo sobre Alzheimer e da TV Faz Muito Bem. A Marília, que foi uma das grandes criadoras do movimento, desde o começo de movimento de gerontologia, e a Super Vivi, que é a fundadora do Mais Vívida, que junta os velhinhos que nem eu com os moleques para trabalhar com tecnologia, né? E, principalmente, a pessoa que uniu a gente, né? que possibilitou a gente se conhecer e se relacionar, que é o William, né, Fiore, que infelizmente não pôde estar aqui, porque nesse mundo de live ele tem uma no mesmo horário, né? Mas é o cara que criou um grupo chamado Envelhecimento 2.0, que reúne 250 pessoas que têm voz nesse mundo de longevidade e de onde nós nos conhecemos e onde nasceu esse movimento. Bom, parando de falar, né? Agora passo a bola para minha amiga Cléia, que vai tocar a conversa. Bom empate, espero que todos gostem e curtam. Antes da Cléia fazer aí as honras da casa com a Cris, eu quero rapidamente contextualizar, né, para vocês como foi essa linha do tempo, para mostrar como realmente esse movimento ele ficou tão potente, né, em tão pouco tempo. Então, para contextualizar, até para quem está nos assistindo, no dia 11 de janeiro foi colocado no YouTube um vídeo do Fábio Porchat, do Porta dos Fundos, um esquete intitulado Responsável, em que ele trata a respeito da mãe de 57 anos e do uso que a mãe faz do celular e de como ela lida com as questões das fake news e tudo mais. A Viviane, que está aqui com a gente, da Mais Vívida, viu o vídeo e aí já foi lá para o grupo do Envelhecimento 2.0, entre o dia 12 e 13 de janeiro, dizendo, gente, eu queria que vocês assistissem esse vídeo, o que vocês acham? E aí, isso deu start numa grande discussão sobre as questões do preconceito etário. Então, rapidamente, no dia seguinte, dia 14, foi criado o grupo que inicialmente nós chamamos de Atualiza Porchat, porque a grande discussão era, as pessoas estão por fora das questões do envelhecimento, a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente não está mais no envelhecimento do século XIX, né? Que nós estamos aqui no século XXI com muita coisa legal acontecendo. E aí, já começamos as ações. Bem, a partir daí, foram, até o dia 25 de janeiro, mais de 550 mil visualizações, mais de 70 mil reações, incluindo pessoas famosas, como as Avós da Razão, né, que são sensacionais, que gravaram vídeos, inclusive, incluindo globais, aí, famosos como Lázaro Ramos, e com as ações da Cris Guerra, que fez vídeos maravilhosos, né, e que também fez esse movimento viralizar rapidamente. A partir daí, nós percebemos o quanto era forte o movimento, e então nós pretendemos seguir com ele, agora com o nome Movimento Atualiza. Essa hashtag Atualiza Porchat, ela acompanhou praticamente todas as publicações. Vários veículos da mídia, jornais como a Folha de São Paulo, como o UOL, também publicaram matérias a respeito desse movimento. E aí hoje estamos aqui, né, para falar um pouquinho mais de como é que vai ser o movimento Atualiza.
Cleia, agora é com você. Obrigado, Marília. Obrigado, Cris, por estar aqui. Você foi uma pessoa muito importante para esse movimento, porque você parece que você fez e impulsionou, assim. E eu queria que você me contasse um pouco, né, sobre isso. Eu lembro que logo que a gente falou com você, você ficou um pouco em dúvida, e aí depois você conseguiu amarrar aí um jeito de falar isso que foi maravilhoso. Então, conta um pouco para a gente, fala um pouco de você, né? E conta um pouco para a gente como é que foi isso. Gente, em primeiro lugar, Cleia, obrigada. Eu tô assim, encantada. Eu nunca achei que envelhecer fosse tão legal, sabe? Eu tô achando muito mais legal envelhecer do que quando eu era mais jovem, que eu era muito mais velha quando eu era mais jovem. Enfim, queria agradecer demais por esse convite. Estou impressionada com o Senior Geek, assim, é uma iniciativa muito legal e quanta gente bacana está aqui, né? Então, muito obrigada por poder fazer parte. Eu acho que eu tive, no final das contas, muita sorte por embarcar nisso e acho que, talvez por ser publicitária, eu falei, não, vou fazer essa mensagem de um jeito que pegue mesmo. Eu peguei a causa como uma campanha. Falei, eu vou falar com o Porchat, mas eu vou falar de um jeito que ele se coloque no meu lugar. Então, acho que quando a Cleia me chamou, né, acho que foi a Mila que mandou o convite, eu achei interessante. Na mesma hora vi o vídeo, falei, cara, não tem nem graça esse vídeo, né? E eu sou muito fã do Porchat. E aí eu pensei, mas eu não vou falar, eu quero falar de um jeito que eu chame a pessoa para se colocar no meu lugar, né? E aí fiz o vídeo e tal, e fiz um texto para eu, porque eu percebo que às vezes eu começo a gravar e eu me disperso um pouco, né? Eu falei, não, eu tenho muita coisa para dizer. Eu tinha um texto excelente, que eu acho que foi do Hype 60 mais, quando chamava Hype 60 mais, e tinha muita informação incrível. Eu já tinha feito uma coluna de rádio aqui em Belo Horizonte, na Band News, com um pouco disso. Misturei, peguei coisas que eu já tinha falado, porque eu tenho um texto chamado Primaveras, que é uma crônica contando de quando eu me percebi envelhecendo. Então, eu misturei tudo aquilo, né? Aquela pessoa que faz uma reciclagem dos próprios textos. Mas como eu sou publicitária, eu falei, vou pegar o que eu sinto que foi forte, coisas que eu acho que são fortes de dizer, e aí botei ali num aplicativo de teleprompter para falar de um jeito que fosse, né? Falei, não, então, se é para fazer isso, vamos fazer do jeito que eu acredito, porque o assunto não dá para tratar só como uma reclamação. Eu quero, né, fazer as pessoas prestarem atenção em algo que normalmente elas não pensam. Porque até outro dia eu acho que eu era etarista, né? Acho que eu precisei começar a envelhecer para perceber que até na minha forma de envelhecer eu tinha uma maneira etarista de encarar as coisas. E aí pus lá no ar. O trem foi de um jeito, né? Falando bem mineira, esse foi um termo que eu recuperei na pandemia. Eu passei a falar trem, coisa que eu não falava, muito engraçado. E aquilo eu fiquei muito assustada, mas ao mesmo tempo falei, que legal, né? Aí o que eu percebi é que era uma dor que estava entalada na garganta de muita gente. E às vezes as pessoas não sabiam nem nomear isso. Às vezes elas nem tinham se dado conta de que isso doía nelas, de tanto que a gente está acostumado a colocar o envelhecimento no lugar do proibido, a colocar a pessoa mais velha no lugar do aposentado, do encostado, do retirado, né? E a gente não só... isso sempre foi um absurdo, e é um absurdo ainda maior nos dias de hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita esperança que o Porchat se visse nessa coisa e falasse, cara, que mancada. E o que eu percebi é que, assim, eu acho que foi uma ótima... Nada é por acaso. Eu acho que isso que aconteceu, no final das contas, obrigada, Porta dos Fundos, obrigada, Porchat, por ter levantado isso e por a gente ter falado, opa, não é bem assim. Né? Eu acho que essa escorregada, que talvez só com o tempo eles vão perceber, né? Eu acho que é muito fácil falar que é frescura, é muito fácil. Eu não estava falando sobre o envelhecimento. Claro que você não estava falando sobre o envelhecimento, mas você falou no envelhecimento, né? E você falou de uma maneira absolutamente preconceituosa, para não dizer indelicada, né?
Mas eu achei tão legal, porque o que eu percebi é que pessoas jovens, né? Se é que existe essa diferença entre velho e jovem, quando é que existe essa separação, né? Eu percebi que pessoas ficaram impactadas e falaram, eu nunca pensei nisso, né? Então começou aí uma série de coisas. É muito legal ver, né? Tipo, aí o Evandro Mesquita comentou. E aí, no final, eu não tinha mais como acompanhar os comentários. Era engraçado, porque as minhas amigas mandavam assim, olha, Sandra Annenberg, eu, que isso? Nem vi, então. Porque, enquanto isso, os seguidores aumentando, e eu falei, gente... Aí eu percebi que eu comecei a ter entre os meus seguidores pessoas mais velhas, cada vez, né, uma grande comunidade que está na longevidade, 50 mais e tal. E aí eu comecei a perceber que eu posso, inclusive, trazer temas que às vezes são, tipo, gente, como a gente identifica fake news? Vamos falar sobre isso? Porque sim, aquele personagem que estava lá no sketch do Fábio Porchat existe, mas não necessariamente essa mulher ela tem 57, ela pode ter 17, ela pode ter 37, ela pode ter 67 e 107, né? É um público mais velho em geral? Sim, até acho que sim. Mas acho que a gente não tem que entrar nessas generalizações. Então começou um movimento muito legal. E aí eu tenho falado muito sobre o assunto, né? E fico assim, gente, eu não sou especializada em longevidade, nem em etarismo, estou aprendendo muito. Mas nessa história, eu estou de um jeito como eu sempre estive. Eu sempre falo sobre coisas que eu estou vivenciando. E aí está sendo muito gostoso, porque eu falo muito, né, do que eu estou vivenciando mesmo, né? Da minha sensação, do que é ter cabelo branco, como que foi. E eu estou achando muito mais legal os 50 anos do que fazer 50 anos do que fazer 15. Está muito mais legal. Então, acho que está começando um momento da minha vida muito gostoso, de muito trabalho, de muito aprendizado, de muitas amizades novas. E acho que a gente está mudando o mundo mesmo, sabe? Acho que a gente está realmente fazendo uma coisa que está mudando. Que aí eu comecei a ver, assim, LinkedIn, eu não era ninguém no LinkedIn, comecei a ser falada no LinkedIn e o assunto veio à tona, né? É muito legal, porque agora tudo é etarismo, né? Assim, É legal nisso, é bom esse ponto que você falou, porque a gente no grupo, a gente comentava que esse assunto, ele sempre apareceu, sempre do preconceito. E essa coisa do Fábio Porchat, ele foi meio um trampolim para a gente falar sobre esse assunto, né? E você falou num ponto que aqui tem muita gente especializada e as pessoas que fizeram parte desse movimento são pessoas muito, muito especiais mesmo, e que estudam isso. Por exemplo, o preconceito da idade, ele tem uma série de fatores que implicam na vida da pessoa. A Fabi é super especialista nisso, e eu acho que vale ouvi-la um pouco sobre o que isso significa, né? O que o etarismo impacta. Conta um pouco para a gente, Fabi. Espera um pouquinho, Cléia. Deixa eu só fazer um ponto aqui, que eu acho que tem uma coisa que a Cris comentou assim, muito rapidamente, e eu queria, principalmente para a turma do Senior Geek, que estão interessados em saber como é que o negócio. Pessoal, preste atenção. Olha o que ela fez. Preparou o texto, escreveu o texto, pensou em quem ia falar, o que ia falar, tacou um aplicativo de teleprompter. Então, essa história de pegar querer viralizar uma mensagem, pegando o seu celular, dizendo, pode dar certo? Pode, mas a chance, ó... Bom, calou-me. Vamos lá, Fabi. Vamos, Cléia, obrigada. Cris, obrigada mais uma vez. A gente nunca vai parar de agradecer, porque a ideia era essa mesma, a gente chegar ao ponto de agradecer ao Porchat por ter conseguido trazer o holofote para o etarismo, né? E a ideia sempre foi essa. Então, e esse assunto é bem importante, vem sendo trabalhado há muitos anos por muitas instituições, inclusive a OMS, preocupada com isso, desde 2016, tem empenhado bastante pesquisa, inclusive tem desempenhado bastante dinheiro nessas pesquisas para entender um pouco melhor o etarismo e lançar uma campanha mais efetiva de combate ao etarismo. E já tem alguns resultados dessa pesquisa, né? Dessas pesquisas, porque eles começaram a fazer em todas as regiões do mundo, foram divididos em 4 grandes grupos e estão fazendo em várias regiões do mundo para conseguir entender as influências.
Então, o que de fato eles já concluíram? O etarismo ele afeta a saúde física e mental do idoso. Idosos tendem a ter mais depressão e ficar mais isolados socialmente em função do etarismo. Outro achado dessas pesquisas da OMS é que os idosos que têm uma visão negativa, porque existe o idoso etarista, você não muda depois que você envelhece, você é aquilo que você sempre foi. Então, aquelas pessoas que foram ao longo da vida etaristas e chegam na velhice, quando elas têm uma doença, elas demoram muito mais para se recuperar dessa doença, e elas tendem a ter uma média de vida cerca de 7 anos e meio menor do que as outras pessoas que não têm essa impressão. As outras também têm uma expectativa de vida maior, porque como elas não têm essa visão negativa do envelhecimento, elas adotam estilos de vida mais saudáveis desde muito cedo. Elas pensam nisso, não necessariamente porque elas já se planejam para o envelhecimento, porque isso realmente ainda é uma cultura a ser criada, mas elas conseguem pensar a mais longo prazo e adotam estilos de vida mais saudáveis. O tratamento médico ele é diferente. Primeiro, porque pessoas com uma visão idadista demoram mais a procurar auxílio médico. Veja que grave, uma pessoa tende a deixar de procurar uma consulta por ter preconceito em relação aos sintomas que está tendo em relação à própria velhice. Alguns acessos à saúde em alguns locais também são negados em função da idade, e as políticas públicas voltadas para o envelhecimento também acabam sendo prejudicadas em função do etarismo. Outra coisa bem interessante que essas pesquisas descobriram, uma delas foi feita por uma psicóloga e ela dividiu as pessoas em 2 grandes grupos. Essa é outra. Uma delas é feita por uma psicóloga e é feito um estudo longitudinal, há mais de 20 anos acompanhando algumas pessoas, e aí eles arrumaram dentro dessa pesquisa o viés do etarismo. As pessoas que, quando jovem, responderam perguntas com estereótipos sobre o envelhecimento, agora, nos exames de acompanhamento da saúde, têm apresentado uma pior saúde cognitiva. E estão desenvolvendo muito mais quadros demenciais do que as pessoas que não tinham esses estereótipos sobre o envelhecimento quando mais jovens. Então, veja, até como biomarcador para Alzheimer, o etarismo já está sendo apresentado por algumas pesquisas norte-americanas. Então, de fato, não é uma questão, como você falou, que está no dia a dia, escondida, né? Está no inconsciente, mas que a gente precisa cada vez mais pôr uma luz para evitar esse tipo de coisa. E aí, você se posicionou agora, eu não sou uma pessoa da longevidade, mas dentro da sua experiência, da sua vivência, como é que você acha que a gente poderia ter mais ações para combater o etarismo? Nossa, eu estou impactada, muito impactada, Fabiana, com tudo que você contou. Imediatamente, quando você foi contando, eu fiquei pensando assim, o quanto... Antes de responder essa pergunta, mas caminhando para ela, eu fiquei pensando no quanto foi importante assumir meu cabelo branco. Então, eu gosto de contar essa história pelo seguinte, eu comecei a fazer um podcast que falava sobre longevidade, foi até uma ideia minha, porque... eu queria falar de 50 mais, eu queria falar de 45, né? Na verdade, era um podcast com mulheres de 40, então eu era mais velha, eu estava com 48 para 49. Pois é. E aí... só não tenho muito cabelo branco ainda, mas já pode contar comigo. Então, esse podcast eu nem faço mais parte dele. No final, eu saí desse podcast e acabei montando o meu, mas foi uma experiência muito importante dentro dessa conscientização do envelhecimento. E isso que você fala, outro dia eu estava vendo até o Cal Honoré, né, que ele tem um livro, é um jornalista que escreveu sobre o movimento slow, e ele escreveu um livro sobre o envelhecimento. Eu não me falha a memória nesse momento para falar o nome desse livro. E ele fala dados relativos a isso, né? Isso, que vão ao encontro dos seus dados, que são exatamente a pessoa que aceita melhor o envelhecimento, né? Ela lida melhor com o envelhecimento e ela envelhece melhor, né? Então, só entrando um pouco nisso, eu estava lá fazendo um podcast sobre cabelo branco e tal, e aí falar sobre isso me fez falar, nossa, gente, eu pinto o cabelo de preto e tal, e toda vez que meu cabelo branco cresce, eu acho tão bonito,
mas eu sempre pinto automaticamente, eu fico com uma curiosidade e ao mesmo tempo um medo de descobrir. E aí isso me fez ter vontade de fazer a transição, a minha cabeleireira me deu uma força, meu namorado também, que por sinal é 3 anos mais novo que eu, mas já é modelo novo, né? Assim, modelo atualizado. E aí, quando eu deixei o cabelo branco vir, foi literalmente uma sensação assim de mudar a cor do cabelo, né? Foi uma coisa de esperar pelo momento e tal. Mas eu percebi uma coisa muito interessante, que a gente ficava, né, durante muito tempo, é como se a gente estivesse escondendo o envelhecimento até onde der, né? E aí, eu tinha acabado de fazer um procedimento estético, eu fiz um preenchimento que fez muito bem para minha pele, eu fiquei com uma cara boa e tal, e logo depois eu assumi o cabelo branco. E falei, gente, como que é bom você fazer esse equilíbrio das coisas e começar a falar sobre isso. Então, eu lidei mal com a ideia da menopausa quando ela surgiu, aos 46, 47, o climatério e tal, e depois quando eu comecei a falar sobre isso, tudo ficou melhor. Então, acho que, para mim, o primeiro grande ponto é, vamos conversar sobre isso, porque não é esse bicho de 7 cabeças. Pode ser, mas a gente pode transformar em uma coisa mais leve, em uma coisa mais interessante, porque tem vantagem também, né, gente? Vamos combinar, envelhecer não é só ruim, né? Envelhecer tem coisas boas também, e tem muitas coisas boas, né? Então, acho que o primeiro passo é falar sobre isso. O outro passo é a gente também começar a se questionar o que é envelhecer, né? Porque não existe uma linha, né, que fala, agora você está velho. Para mim, os 50 anos foram um marco, porque foi na hora que eu olhei e falei, opa, eu já vivi metade da minha vida, com certeza, né? Porque eu estou considerando que eu vou viver até os 100. Né? A minha avó, que é o meu exemplo de longevidade, viveu até os 95 e teve uma vida muito boa, mexendo no jardim até o fim da vida. Ficou doente, teve uma coisa, parecia um infarto, era um aneurisma de aorta, ficou uma semana no hospital, a gente achou que ela fosse voltar e ela morreu. Mas ela viveu até morrer, sabe assim, aquela pessoa que viveu até morrer? Eu quero viver até morrer, né? Tem um movimento infinito que tem uma coisa linda, uma blusa deles que é assim, você estará vivo amanhã, se você estará vivo se morrer hoje, né? Então, acho que a gente tem que falar de vida. E transformar esse assunto em uma coisa mais próxima. Eu acho que esse movimento é natural, porque nós estamos envelhecendo. Daqui a um tempo, a gente não vai ter jovenzinhos para contratar para a juniorização das empresas. A gente vai ter um tanto de gente velha, incrível, maravilhosa como candidato, porque naturalmente a nossa pirâmide vai caminhar para lá, né? Mas eu não sei, eu acho que a gente tem que descobrir juntos várias outras coisas. Eu acho que uma conversa como essa que eu estou tendo aqui com vocês é extremamente excitante, assim, acho que me deixa eufórica, porque parece que eu estou indo fazer parte de um mundo muito mais interessante do que o mundo que eu estava. Porque, gente, ser jovem também é muito chato. Eu tenho uma frase muito cruel que eu acho que é verdadeira. Eu acho que a juventude é uma doença que o tempo cura, com aquela certeza da juventude é muito chata também, né? Aqueles jovens que acham que, né? Que de uma certa forma é isso, você não enxerga o outro lado, você fica com uma série de certezas, e a gente sofre mais também, né? Eu acho que a gente sofre mais. Então, acho que a gente tem que transformar o envelhecimento numa coisa próxima, legal, palpável, né? Criar a intergeracionalidade, vamos falar sobre isso com pessoas de 20, né? Mas eu acho que eu não trouxe muita novidade, não. A gente vai descobrir junto mesmo. Aproveitando aí o seu gancho, né? Eu sempre falo que eu tenho que a intergeracionalidade para mim foi muito importante, porque eu tenho 60 anos e tenho uma sócia de 30, da qual eu me dou extremamente bem com ela, né? Ela é como se fosse assim enfim, é carne e unha, assim, uma coisa muito próxima de mim. E eu brinco com ela, porque às vezes a gente é convidado para falar sobre essa intergeracionalidade, né? E que é muito positiva, porque eu aprendo com ela e ela sempre. E a gente fica nessa história. Não, eu que aprendo com você. Não, você que aprende comigo, mas as duas aprendem, né? E a Vivi, que eu não sei se você conhece, ela tem uma iniciativa que é isso, que é intergeracionalidade, né? Então, também vou convidar a Vivi aqui para contar um pouco do que é isso dentro desse contexto
da longevidade, né? Como que isso funciona, que eu acho que esse é um ponto importante mesmo. Vamos lá, Vivi. Deixa eu fazer só um contraponto aqui com o negócio que assim, porque a minha preocupação aqui, só para você entender aqui, o que a gente quer é que as pessoas entendam o poder que essas redes sociais têm para você colocar, dar visibilidade para as suas causas. Como é que faz? E tem uns pontos que você foi colocando que são super relevantes. Você não percebeu, mas você e a Fabi, quando estavam conversando, vocês falaram as coisas que eu queria chamar a atenção das pessoas. Primeiro, você na rede social, ou você é quem você é, ou você vai ser destruído. Tá certo? Você falou assim, cara, assim, não, porque eu tinha isso, eu achava isso. Você abriu a sua fragilidade, né? E isso é super importante, não adianta mentir, né? Hoje em dia, então, assim, mentir, você vai andar 2 tons e vai cair rapidinho, né? Então, se você quer fazer uma campanha, a primeira coisa, seja de verdade, não minta, né? Era só... Bom, de novo, lá vai Abelardo Barbosa para o canto dele. Só uma parte antes da Vivi começar, porque você tem tudo a ver, Ricardo. Eu tinha uma hashtag que é o poder de ser de verdade. Então, eu acredito muito nisso, e a pandemia mostrou isso nas redes sociais mais do que nunca, né? A verdade é, sem dúvida, fale daquilo que tem a ver com você. Não vá falar de algo que você não vivencia, né? Então, acho que isso é muito bacana. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Cris. Obrigada também. A gente está super feliz de ter você aqui com a gente. Bom, eu me sinto honrada de estar nesse grupo, porque eu não sei, assim, eu sou muito nova nesse mercado da longevidade também, eu aprendo muito com todo mundo que está aqui. Então, a empresa, a Mais Vívida, tem 1 ano e meio, vai fazer 2 anos esse ano agora. Então, eu também tô chegando ainda nesse lugar aí de fala, ainda tô aprendendo. Mas obrigada, Cléa, por me passar a palavra. Acho que o gancho que a Cris fez com intergeracionalidade foi muito, muito oportuno, assim, porque a gente tinha pensado realmente em trazer esse tema. A Mais Vívida surgiu justamente para unir essas 2 gerações, né? A ideia inicial, quando a gente criou, era trazer mais vida mesmo para as pessoas de mais idade, principalmente acima dos 70, assim, porque a gente tinha casos nas nossas famílias onde os nossos avós, os nossos pais passavam muito tempo sozinhos depois de aposentados, ou com cuidadores, e muitas vezes eles nem estavam numa fase de ficar tão inativos assim, né? E a gente foi fazendo pesquisas e percebeu ao redor do mundo alguns cases que trabalhavam essa questão de conectar os idosos com crianças e com jovens, e a gente percebeu que isso não existia ainda no Brasil, né? E lançou essa iniciativa, que começou em julho de 2019 e hoje está voando aí. Com a pandemia a gente teve que mudar algumas coisas no modelo, mas como que funciona basicamente? A gente leva os jovens até a casa ou até o celular dessa pessoa de mais idade que quer aprender tecnologia. Para eles é muito natural, né, falar do assunto, porque eles são nativos digitais, e o que a gente faz com eles é um processo seletivo e um treinamento, né, para que eles também não criem um choque de comunicação ao se encontrar com essas pessoas, porque, obviamente, existem diferenças, né, é disso até que a gente está falando aqui, mas o que a gente tem sido surpreendido muito positivamente é que esses jovens que trabalham com a gente, que a gente chama de anjos, aprendem muito também com as pessoas com quem eles se encontram, né, e mudam a visão deles sobre o envelhecimento. Então, eu tenho para mim que a maior missão da Mais Vívida, lá no longo prazo, é mudar justamente a visão que o público jovem tem do envelhecer, né? Porque na nossa visão, realmente, envelhecer é mais uma fase da vida, né? Não é para ter esse mito todo em volta disso. Uma das coisas, por exemplo, que a gente via quando a gente estava fazendo a pesquisa da Mais Vívida, ela começou como uma tese de MBA, era que você pesquisava sobre envelhecimento na internet e você encontrava no Google somente coisas ligadas à doença, né? Produtos hospitalares, loja disso, loja daquilo, e assim, nada que você fala que é para o bem-estar daquela pessoa de fato, né? Então, a proposta nossa é levar mais vida para a casa dessas pessoas por meio da conexão com pessoas mais jovens e quebrar o preconceito. E aí você diminui sintomas de ansiedade, estresse, assim como a Fabi estava falando, porque você quebra um pouco essa questão muito ligada também
a pressão que ele sente nessa fase da vida. Você cria um encontro de socialização ali, ou seja, um momento onde eles podem se sentir queridos, ter uma troca afetiva e tudo mais. E o jovem também tem uma oportunidade de trabalho, né? Essas atividades são remuneradas, aprende, né? E também reduz o seu preconceito, vamos dizer assim, formado sobre o envelhecimento, né? Então, a gente está tendo surpresas maravilhosas com esse projeto que virou uma empresa de verdade, aí começou como uma ideia que virou uma empresa. Eu tenho o apoio de todos os meus colegas da comunidade, isso me deixa muito feliz e eu tenho muito a aprender também. Mas falando especificamente dos jovens aí, eu acho que se tem uma coisa que eles sabem fazer bem é usar com naturalidade as redes sociais, né? E é uma das coisas que eles mais ensinam, é o pedido que a gente mais recebe, aprender a mexer no Facebook, no WhatsApp, e coisas parecidas para eles se comunicarem e terem atividades de lazer à distância. E aí eu queria te perguntar, Cris, aproveitar esse gancho das redes sociais e estender um pouquinho aí o que o Ricardo também já estava falando. Como é que você acha que você deu esse salto tão grande? Assim, você já contou várias coisas no começo da nossa conversa aqui, mas assim, o que você acredita que fez a grande diferença para você saltar de 80 mil seguidores no Instagram para 150 mil, né? Ou seja, quase dobrou a sua base de seguidores, se eu tiver com os números corretos aqui, senão você me corrige. E assim, o que isso traz de aprendizado para quem está nos assistindo, né? Qual foi o grande pulo do gato na sua visão, né? Foi a ideia do teu texto, foi o assunto, foi o formato? Acho que a gente tem que tentar desmistificar um pouco essa coisa das redes sociais, porque você posta todos os dias, está sempre ali presente. Qual que você acha que é o desafio para quem quer crescer como pessoa física ou jurídica nas redes sociais? Vivi, é incrível esse trabalho, né? Nossa, que lindo. Só antes de responder, queria comentar que a minha avó, ela me ensinou muito sobre longevidade, mas ela me ensinou muito sobre juventude. Eu falo que ela morreu com 95 sem ter tido tempo de envelhecer. E eu acho que essa intergeracionalidade, ela promove uma coisa que eu acredito muito, que eu acho que é a verdadeira amizade. Quando você é muito amigo de uma pessoa, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu quando eu estou com as minhas amigas, os meus amigos, é como se eu tivesse 10 anos, 12 anos, 15 anos, não importa há quanto tempo eu sou amigo. Eu acho que amigo é aquela pessoa com quem você não tem idade, né? Com quem você pode virar criança de novo. Então, eu acho que essa coisa da intergeracionalidade mostra que todos nós trazemos uma criança dentro de nós, né? E isso é muito bonito, a gente não pode esquecer que essa criança está sempre com a gente, ela não morre, né? E eu vou chegar lá na sua pergunta, mas é porque você me deu vários insights, assim. É muito legal esse mais vívida, né? O termo, e você falar de vida, porque passa por ressignificar a palavra juventude e substituir a palavra juventude pela palavra vitalidade e vida. Eu acho que a gente tem que parar de cultuar a juventude e deixar o envelhecimento como o outro lado, e a gente precisa trazer exatamente essa questão, assim, eu quero estar muito vivo até o dia que eu não estiver mais aqui nesse mundo, né? Eu acho que é um conjunto de fatores que talvez tenha sido o sucesso. Só corrigindo, eu tinha 96 mil seguidores, hoje eu tenho 150 mil. Então, é quase dobrar, sim. Eu tenho uma trajetória antiga, que são 13 anos de redes sociais, e eu já comecei como blogueira, apesar de ter sido pioneira, eu já era uma blogueira velha, porque eu comecei com 37. Então, as blogueiras começam com 18, 20, né? E eu comecei com 37. Então, eu falo que eu sou uma blogueira raiz. Mas talvez seja o que eu vou listar aqui? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que a gente estava falando de uma outra pessoa. Então, falar para um destinatário como o Porchat tem uma importância muito grande, sim. Outra coisa, aquela mensagem ser direcionada a uma pessoa só tem uma força muito grande. Quando a gente fala com uma pessoa, a gente tem muito mais força do que quando a gente fala assim, então, pessoal, então, gente, porque o outro lado se sente muito diretamente convocado, assim. Então, isso é uma coisa até que eu falo. Quando a gente vai falar nas redes sociais, o ideal é a gente evitar falar com plural,
pensa que do outro lado da tela, a cada momento, mesmo que tenha um tanto de gente, tem uma pessoa só vendo a sua mensagem. E é para ela que você está falando. Mesmo que sejam várias, uma pessoa só, né? Tem um outro fator também, que eu acredito que seja uma coisa que eu aprendi com o tempo, é não embalar o meu discurso numa bandeira. Isso é uma coisa que eu percebo. Então, às vezes, eu posso estar falando sobre o que liga o meu público a mim, o público que já estava ali falando comigo, é porque eu falo da minha vida, as pessoas se identificam, mas elas não se identificam porque elas são iguais a mim, elas se identificam por um ou outro ponto. E ali eu vou falando da minha vida. Nessa história de falar da minha vida, às vezes eu posso falar sobre feminismo, às vezes eu posso falar sobre racismo, às vezes eu posso falar sobre política, mesmo que seja nas entrelinhas. Então, não embalar esse discurso faz com que a pessoa esteja muito mais aberta para ouvir, porque ela não coloca uma defesa assim, fulano vai falar sobre etarismo. Então, não tem uma bandeira, ela é pega de surpresa, parece que é um papo, uma conversa, né? E aí, o fato de eu não ter embalado o vídeo, né? Assim, vamos falar, é um protesto. Eu falei como se fala, é uma conversa interpessoal. Então, acho que isso aí foi interessante, né? E eu acho que eu tenho uma experiência de 20 anos em publicidade que me ensinou a conversar com vários públicos. Então, isso realmente agiu a meu favor, né? Assim, como o próprio Ricardo ressaltou. Eu pensei no que eu ia falar, então eu imaginei esse discurso e construí um discurso imaginando quem está recebendo, como essa pessoa recebe, o que ela vai sentir, e com calma, sem agressividade, porque as redes sociais, elas são muito agressivas. As pessoas colocam ali várias das suas frustrações e tudo mais. Eu tenho 13 anos de convivência com crítica. Quando eu surgi na internet, eu recebia críticas muito pesadas. E eu coloquei em prática uma coisa que a minha mãe me ensinou, que é o famoso tapa de luva. Cada um dá o que tem. Então, eu sempre tentava responder de uma maneira extremamente inteligente, de uma maneira... Era quase um desafio para mim. Não, eu vou responder essa pessoa, mas eu não vou sair da minha classe para responder essa pessoa. Então, acho que ao longo do tempo eu fui aprendendo. Diga. Mas também essa dica não vale para mim, por exemplo. Esse negócio de você responder de uma forma inteligente pressupõe que você seja inteligente, entendeu? Então não vai valer para todo mundo, muito menos para mim, tá certo? Então, tá bom. Não, eu acho que eu acho que existem vários tipos de inteligência, sabe? A gente não tem só a inteligência do ponto de vista intelectual, porque às vezes a gente confunde também, né? A pessoa não se acha culta, porque eu não sou uma pessoa culta. Eu não acho que eu sou uma pessoa culta. Eu sou uma pessoa que sabe de vários assuntos, mas eu sou ignorante em vários assuntos. E eu também me coloco muito... Eu coloco muito a minha ignorância, como você mesmo falou, assim, nas redes sociais, que a gente tem que ser verdadeiro. Eu sou muito verdadeira no sentido de falar sobre isso, eu não sei. E não tem vergonha de não saber, né? Eu acho que colocar essa vulnerabilidade é muito legal, porque o que aproxima as pessoas de mim, aí eu vou falar do que eu já aprendi nesses 13 anos, o que aproxima as pessoas de mim é elas perceberem que eu sou vulnerável, que eu fiquei viúva, grávida, que eu criei um filho sozinha, que eu tenho dificuldade, às vezes, com o dia a dia. Eu acho que não é uma celebridade, entendeu? Eu não estou ali falando de uma postura de cima para baixo, é no mesmo nível, e isso é bacana. Então, tem uma coisa que você comentou aí, que eu acho que até a Vivi pontuou aí no chat, que é uma dica super importante, tá certo? Aquela coisa de você focar o discurso numa pessoa, né, que fica... Porque eu me lembro que a gente estava discutindo a questão de por que as coisas pegam, né? Tem um americano que chama Jonah Berger, que ele escreveu um livro super genial, que é Contágio, que é exatamente isso, né? Por que as coisas viralizam? E ele agora, semana retrasada, ele lançou uma pesquisa que ele fez, eu não me lembro se ele é ligado a uma daquelas universidades da Ivy League americana. E aí ele botou assim, o poder do you, né? Que ele fez uma pesquisa e descobriu que que uma música tem X% a mais de possibilidade de dar certo se usar you.
no título e na coisa. E que tem a ver com isso que você está dizendo, né? A coisa de você dirigir alguém. Não, é muito legal. Essa dica vale muito. Sim, a publicidade me ensinou isso. Quando a gente escreve um anúncio, a gente não fala vocês, a gente fala você, né? E o meu primeiro livro, o meu primeiro livro, eu sou escritora hoje e nunca pensei nisso, meu primeiro livro eu escrevi para o meu filho. E eu percebi isso, assim, a força de perceber que eu podia ser escritora veio de um grande destinatário. Eu tinha alguém com quem eu queria muito falar. Então, acho que sempre que a gente está falando, a gente tem que pensar assim, a gente está falando ao pé do ouvido de alguém. Quando a gente está escrevendo um livro, a gente está escrevendo uma carta para alguém, né? Que é o leitor, que você não conhece. Mas quando você individualiza, o seu discurso fica muito mais forte, muito mais fortalecido, né? Cris, eu queria aproveitar para fazer um comentário sobre isso, essa questão da intergeracionalidade, né? E também de como é que a gente lida e trata com as pessoas. Quando a gente estuda envelhecimento, acontecem dois fenômenos aí que mudam as nossas vidas. E assim, depois que você toma contato com isso, não tem mais como você voltar atrás. E eu acho que é um pouco disso que você trouxe na sua fala também, de que, nossa, né, agora eu estou vendo como essa questão toda etarista permeia várias situações e o quanto é importante, né, a gente falar disso. Mas um ponto quando você começa a olhar para o seu processo de envelhecimento, porque a sociedade tende a achar que velho é só o outro, que é só o outro que está envelhecendo, né? Mas, na verdade, quando a gente começa a envelhecer, então você diz, todo mundo traz uma criança dentro de si. Quer dizer, nessas etapas da vida, e a velhice é só mais uma etapa da vida, a gente tem a criança, tem o adolescente, tem o adulto, e traz as experiências, as lembranças de cada uma dessas fases. Então, quando a gente olha para o preconceito etário, nem parece justo, né? Porque a gente está eliminando da vida dessa pessoa todas as experiências dela até aquele ponto em que ela começou a ser julgada ou a ser discriminada por conta simplesmente da idade, né? E o outro ponto é que quando a gente levanta essas discussões, as pessoas começam a pensar no próprio processo de envelhecimento. E eu acho que nisso a Mais Vívida tem também um papel fundamental, né? Porque essas pessoas mais jovens começam a pensar que elas também estão envelhecendo e que, portanto, né, às vezes é uma questão de perspectiva. É claro, se eu hoje tenho quase 56, um garoto de 15 vai achar que eu sou mais velha, e é verdade, eu sou mesmo, né? Mas ele não pode me discriminar ou achar que eu tenho um potencial de vida diminuído porque eu sou mais velha. Então, esses são pontos fundamentais dessas discussões, né? Eu acho que à medida que a gente se aproxima de determinadas idades, a gente fala assim, gente, então é isso, ter 60 anos? É ser a mesma pessoa que eu era, mas com um pouquinho mais de dor no joelho, sabe? Ou não, né? Que às vezes, por exemplo, eu comecei a fazer pilates agora, talvez eu fique melhor do que eu estava durante muito tempo, porque eu tive vida sedentária, minha vida é eternamente ficar começando uma atividade física e parando, né? Então, quando você vai chegando perto, é que você entende. Eu acho que a gente faz uma divisão na nossa cabeça, assim, quando eu tiver 30 anos, né? Eu lembro quando eu fiz 30 anos, eu achava que com 30 anos eu ia estar casada com filho. Nada disso aconteceu. E aí, outro dia, quando eu percebi que eu ia fazer 50 anos, eu estava com 45, quando eu falei assim, gente, os 50 estão chegando, né? Eu falei, é isso aí, eu continuo sendo a pessoa que eu sou. Eu sou moleque, eu falo bobagem, eu faço brincadeira, eu faço dancinha, eu finjo que eu tô sambando, eu sou essa pessoa. E que eu tenho muito da minha avó, enfim, eu vou ser sempre essa pessoa. A gente não muda de personalidade quando a gente envelhece, né? Mas Tem tanto ponto legal sendo colocado aqui. Desculpa, gente. Não, imagina. Não, eu só queria complementar que isso é interessante que você falou, porque eu lido muito com... Uma das funções do Hype e do Silvermakers é dar protagonismo para esse público, né? Então, e eu lido muito com pessoas que falam assim,
nossa, não sabia que meu público de 50 a mais consumia tanto o produto. E aí eu falo assim, gente, a pessoa chegou nos 50 anos, ela parou de tomar Coca-Cola, parou de consumir, entendeu? Não tem sentido. Parou de tomar Coca-Cola, não, mas começou a tomar Coca-Cola Light. Tá aqui uma. Porque essa foi a grande diferença, né? Falam as coisas que as pessoas descobrem umas coisas que você fala, como assim, né? Mas usando um pouco isso que está todo mundo falando aqui, eu queria inclusive aproveitar aqui a Marília, porque eu acho que uma coisa que foi muito legal no nosso movimento, que tem a ver também com você, Cris, é que a gente ficou muito preocupado desde o princípio e quem acabou, eu na hora tive aquela reação de não gostei, e aí todo mundo foi falando, não, gente, não é assim, a gente tem, não é agressivo, a gente tem que fazer uma coisa bem pé no chão, e o nosso movimento é um movimento super assim tranquilo, a gente tem que posicionar mesmo, né? E a Marília teve uma sacada que foi a hashtag Atualiza Porchat, né? É. Que foi uma coisa Ô, incrível, né? Clé, isso, lógico que antes dessa brilhante sacada da Marília, teve aquela minha estupidez, né? Que era Porchat VSF, entendeu? Vai se fuder. Era essa a hashtag que eu coloquei, né? Estava A aqui gente teve que segurar o Ricardo um pouco, gente. Tivemos que dar uma segurada. Isso fica só para os bastidores, né? Os bastidores. e a Marília ela conceituou um pouco isso para a gente do idadismo, que eu acho que é legal você falar um pouco sobre isso também, Marília. Como falou a Fabi também, né? Assim, essa questão toda do preconceito etário não é uma coisa que a gente começou a discutir agora, né? Lá em 1969, o Robert Butler já falava sobre essa questão do preconceito etário, né? De usar isso como um critério que exclui as pessoas, né? E que traz invisibilidade. Depois, um outro pesquisador, o Palmer, que desenvolveu uma pesquisa entre estados americanos e canadenses sobre essa questão do preconceito etário. E aí, com todo esse movimento, né, que a gente aí acabou rapidamente desenhando e dizendo, vamos para as cabeças, a gente tem que, né, que contar para as pessoas que, puxa, lá desde a década de 60, de 70, tem pessoas que vêm falando sobre isso, mas elas também não tinham a tecnologia como aliadas, né? As coisas não eram em tempo real. E aí, como é que a gente pode se aproveitar, né? Usar isso como um grande recurso para poder contar para as pessoas que sim, que o idadismo, como trouxe a Fabi, né? Assim, ele isola, ele adoece, ele exclui as pessoas, né? Uma mulher de 35 anos que é excluída num processo seletivo porque ela está velha para assumir aquela função, né? E tantas outras questões. Então, assim, por que essa invisibilidade continua? Isso tem razões culturais, né? Muito lá enraizadas, como os outros preconceitos também. Né? E por que então, se agora a gente está com esse bônus de longevidade, né? Você quer viver até os 100, eu também, né? Ainda tenho muitos projetos aí para frente, mas eu quero que as pessoas me reconheçam e me valorizem com as minhas potências de vida, né? E pensando que não importa o curso de vida que você tenha desenvolvido, a criança que vai em você, o adolescente, o adulto que vai em você, que você está chegando nas idades mais avançadas com potência de vida. Então, a gente disse, Ricardo, calma aí, né? O que a gente quer é contar para as pessoas que o caminho é muito legal, né? Que dá para a gente fazer muita coisa bacana, independente do critério etário, independente da idade que a gente tem alcançado. E aí, você gravou esses vídeos lindamente falando sobre isso, né? Então, a gente assistia e dizia, nossa, a Cris está falando tudo o que a gente discute no grupo, né? Então, foi muito legal. O Muito que eu legal. ouvia mais, Muito gostoso.
o que eu ouvia, Cris, era assim, as pessoas falavam assim, ela me representa, você começou a representar uma comunidade. Cléa, você sabe uma coisa que eu me lembro? Quando é que a gente descobriu que a coisa tinha viralizado? Foi quando a gente começou a receber os vídeos, né? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Nossa, pegou, agora pegou, né? Quando a gente... Sabe quando eu percebi? Quando eu fui... Aqui em Minas tem a Drogaria Araújo, que ela é tipo... Em cada esquina que você vai, tem a Drogaria Araújo. Aí eu fui na Drogaria Araújo e uma velhinha me reconheceu e eu era tipo assim, parecia que ela estava vendo o Roberto Carlos. Ela falou, eu vi você no vídeo. Eu falei, pronto, agora eu virei a musa da longevidade. Agora dançou, agora fudeu. Isso aí, você já é a nossa musa da longevidade. Você sabe que um dia quando eu comecei a deixar meu cabelo branco, eu virei para as minhas irmãs e falei assim, sabe de que eu vou viver, gente? Eu vou viver da minha velhice. Eu não estou achando que eu estava certa. Mas você sabe que foi legal, assim, no caso, eu recebi, imagina, olha que loucura, né? A terapeuta de uma cliente mandou o seu vídeo para essa cliente como referência, como falando, olha como você encara esse momento da vida. Essa cliente sabia que eu era do movimento, virou para mim e falou, você não pode conversar com a minha terapeuta a respeito do vídeo da Cris Guerra? Eu falei assim, gente, por que a Cris Guerra apareceu eu falando? Então, quer dizer, foi uma coisa assim inacreditável, porque as pessoas começaram todas a se conectar de uma tal maneira. Foi incrível isso, acho que foi muito legal. Eu acho que a gente está chegando aqui no fim, Ricardo, a palavra é sua. Na verdade, o fim é quando a gente resolver acabar. Essa é a grande vantagem, entendeu? Se ninguém tem porquê, por mim eu fico batendo papo, você me conhece, Cléia. Por mim eu vou ficar batendo papo até amanhã de manhã. Sou que nem Hermeto Pascoal, sabe? Você sabia a hora que o show começava, mas não sabia quando terminava, né? Essa é a história. Deixa eu fazer um Posso pedir a palavra? Pode ir, claro, vai lá. Então, o que eu queria colocar para a Cris é o seguinte, eu sou jornalista, eu faço assessoria de imprensa e também estou no R7 e na Record News. Então, assim, eu tenho um programa, né, que é o Adulto Mais, e a gente tem espaços, né, dentro do Adulto Mais. Eu levei todo o trabalho que você fez, mostrei para os radialistas, inclusive, eu tenho um grupo grande de radialistas, que eu sou a única mulher. E, assim, o impacto foi muito grande em tudo, né? Eu tenho um grupo de assessores de imprensa também, que todos comentaram, né? Porque, assim, o assessor de imprensa, ele olha de uma outra forma, né? E o que eu vi, todos eles viram, né? E, assim, o que a gente achou muito legal foi o respeito seu, né? Então, todo mundo comentou, ela estava muito bem arrumada, ela estava com uma maquiagem nude, ela se arrumou para o evento, isso é muito respeitoso, né? O texto estava perfeito, não parecia que ela estava lendo, parecia que era espontânea, ela se preparou muito bem, né? Então, tudo isso, que nem uma colega disse, é um sonho de todo assessor de imprensa, e é verdade, porque assim, você fez exatamente aquilo que a gente quer que as pessoas façam, né? Isso foi bem interessante. E, assim, dentro da Record News, houve um impacto também, porque, assim, eu tinha feito um especial e foi muito difícil de lidar com aquilo. Então, assim, cadeira de rodas, não, vamos falar de aparelho de surdez, não, de casa de repouso. Eu falei, gente, mas não é isso, existem pessoas ativas, esse não é o nosso público, né? Não é assim. Sim. E eu tive muita dificuldade de explicar isso. Agora eu ganhei uma temporada de 12 episódios e já mudou, né? Todo esse movimento mudou a cabeça da direção. Então, eles falaram, então, traga produtos que beneficiam esse público e produtos também que não estão beneficiando, e o que esse público precisa, o que eles fazem, né? Então, assim, já mudou esse conceito, porque eu comentei isso, eu falei, eu vou ter que dar uma aula de longevidade para vocês perceberem que esse público que vocês estão falando, nada contra a cadeira de rodas nem nada disso, mas não é esse o público, existe uma atividade, né? Sim. Eu coloquei, inclusive, isso, que assim, nós ganhamos 35 anos, esta geração nossa ganhou 35 anos, nós não sabemos ainda o que fazer com ela, né? Então, nós precisamos de representantes para mostrar
que existe vida após, né, os 35 anos e que pode ser muito bem aproveitado, né? Claro. Então, eu assim, na eu queria verdade, me preocupo com os 35 anos de boleto. Eu vou ter que ter saúde. É verdade, é verdade. Verdade. Muito bom, Ida. Adorei, Ida. Obrigada. Falar alguma coisa? Obrigada a você. Não, peraí, tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção aqui de todo mundo que está aí vendo, né? Assim, porque tem um monte de gente legal que está aqui assistindo essa live, que, aliás, me deixa assim, super feliz do povo estar aqui. Tem um cara que foi o cara que me abriu os olhos. Duas pessoas me abriram os olhos para o mercado, né, 50 a mais, né? O potencial. Tá. Uma foi a Clé, que a gente se cruzou numa live do Dudu, lembra, Clé? Lá atrás, né? E do Dudu, criador do Senior Geek, né? E a outra pessoa foi o Martin, que está aí também, o Martin Henkel, que fez foi a primeira pesquisa que eu vi de verdade, assim, tocando, né, no tema de longevidade. Aliás, tinha uma parte da pesquisa que até hoje eu morro de rir, que era aquela pesquisa da sexualidade, o lado da sexualidade dos 50 a mais, né? Essa daí, assim, realmente as notícias, as conclusões foram ótimas, né? E outra pessoa que está aí também, que é muito legal e que trabalha esse tema há muito tempo, o tema de etarismo, é o Egídio Doria, né? Que também é outro cara que colocou essa questão em pauta dentro da USP 60 a mais e tal. É muito legal, né? Obrigado por vocês estarem por aqui, né? Obrigado mesmo. É legal ver esse movimento que vocês lançaram, né? Eu, pelo menos, entrei nesses negócios por causa da Clé, por sua causa, por causa do Sérgio Serapião, por causa do Duque Estrada, povo que me empurrou para esse lado, né? Porque é aquela história, né? Mercado de longevidade é bom porque é o seguinte, todo negócio que você faz, você está dividindo o mercado, né? Ou é doente, ou é são, ou é branco, ou é preto, ou é baixo, ou é alto, não sei o quê. Envelhecimento, longevidade é para todo mundo, porque ou você está envelhecendo ou você morreu. Não tem outra alternativa. Eu acho que mora aí uma das grandes chaves desse movimento, né? É entender que, assim, nem que seja por causa própria, eu acho melhor você deixar de ser idadista já, né? Eu lembrei do meu filho. Meu filho tem uma piada. Quando a gente assistiu Minha Mãe é uma Peça 2 ou 3, tem uma piada do filme que meu filho conta toda hora para mim, que ele fala que tem uma hora que o Paulo Gustavo vai fazer uma fila, né? A Hermínia tal, vai fazer uma fila de vários idosos que estão num evento assim, aí ela fala assim, não, então vamos organizar aqui todo mundo em fila. Quem que tem reumatismo? Aí todo mundo ia para a fila do reumatismo. Quem que tem aquele negócio no pé, gente? Eu estou na menopausa, não lembro. Micose. Aqui, esse que você falou, Cleia. Joanete. Aí todo mundo... Gente, é a piada que meu filho mais gosta. Então, quando você falou disso aí, assim, eu acho que quando a gente vai envelhecendo, a gente se vê nessa possibilidade. A gente fala, agora eu também posso viver isso, né? Vocês falaram de aparelho de surdez, eu com 50 anos, eu perdi a minha audição direita. Eu usei aparelho para experimentar e tudo mais. Então, assim... acho que a gente pode transformar isso numa coisa mais divertida, igual você faz, né, Ricardo? Vamos rir disso tudo também, né? Sabe que você me lembrou agora de um bloco de carnaval que tem em Campo Belo, né? Que era o bloco da Ozzy, né? Osteoporose. Era muito... Ricardo, deixa eu falar uma coisa. Nós já passamos aqui um pouco do tempo. Vamos finalizar aqui com a Cris, acho que foi incrível. Eu acho que o Martin ia falar alguma coisa, ele apareceu na tela, eu interrompi ele, Martin. Não, vou interromper. E Maria Aparecida também, está com a mãozinha levantada aí para falar. Olá. Eu quero só dar uma ordem aqui para a gente não ultrapassar muito o tempo da Cris. Eu quero deixar vocês bem... Tá gostoso, gente. Eu tenho uma live 21 horas, ainda dá tempo. Não, é só para você ter o seu tempo aí, porque não é legal. Foi o que a gente combinou, 1 hora é 1 hora, né? Vamos lá. Tá, obrigada. Bom, Cris, você resumiu, na sua abertura, acho que você resumiu muito bem, né? A experiência e as descobertas que aconteceram a partir daquele vídeo.
né, que foi um puxão de orelha querido, elegante, né, como já foi muito bem falado. E eu acho que o grande desafio que a gente tem agora, que esse movimento tem, é quais são os próximos passos, né? Sim. Não vai, a questão do Porchat, acho que talvez já foi superada. A gente vê ele continuando fazendo piadas, né? Eu acho que essa questão do humor em relação à velhice, outros aspectos, isso vai continuar. Claro que talvez esse movimento vai fazer isso ficar mais sutil, mais elegante, menos agressivo, mas o desafio que se tem aqui nesse grupo agora, que vocês têm, é quais são os próximos passos, né? E, além de puxar a orelha de quem está executando o idadismo, acho que a gente também tem que pensar em trazer para dentro de casa, né? Eu falo muito com meus filhos, eu tenho um filho de 11 anos, outro de 9 anos, de 7 anos, e a gente fala muito sobre isso, e a mudança está ali, vai estar com eles, né? Então, vai ser mais fácil a gente moldar a cabeça deles. Vou aproveitar essa sua fala, que vem bem do que a gente preparou para encerrar a live, né? Então, a gente se reorganizou aí para o movimento do Atualiza Porchat e não quer parar, né? É o que você falou, a gente usou o Porchat naquele momento, mas ele foi só um momento do movimento. O movimento continua e continua independentemente de qualquer esquete, de qualquer grupo de humor, enfim. Então, a gente tem hoje o Movimento Atualiza, o nosso nome já ficou como Movimento Atualiza, e a gente criou o nosso propósito. Então, o nosso propósito é combater toda e qualquer forma de discriminação baseada na idade, praticada contra pessoas idosas, porque a gente tem que lembrar que o etarismo também pode ser praticado contra jovens, adolescentes, é um preconceito etário, não necessariamente contra idosos. A fim de auxiliar na construção de uma cultura de valorização da importância do idoso na sociedade e de reconhecimento que a heterogeneidade da velhice não possibilita rótulos. Então, é esse o nosso propósito hoje, é continuar trazendo luz a esse tema, mostrando nas sutilezas do preconceito que acontece cotidianamente e que a gente, numa cultura já impregnada disso, como a Cris falou, nós todos somos etaristas em desconstrução, né? Nós todos temos um pouco de etarismo, um pouco de machismo, um pouco de, enfim, de vários preconceitos que a gente tem que identificar para conseguir bloquear. Então, é isso que a gente quer daqui em diante, trazer à luz a todos esses momentos de preconceito que a gente não enxerga, para que, a partir do momento que a gente identifique, a gente possa mudar de postura. E, Cris, a gente conta com você daqui em diante também nos ajudando a trazer à luz esses movimentos. Tamo junto, tamo junto. Obrigada. Agora eu quero ouvir a Maria Aparecida, que me levantou a mão e... está aí pacientemente esperando. Boa noite, gente. Eu sou daqui de São Paulo, Zona Leste, sou coordenadora da parte de saúde da população idosa na cidade de Tiradentes, né? Na supervisão. E assim, aí eu tenho envolvido muito com essa questão do idoso, né? Do idoso. Então, eu estou nesse grupo que eu vi esse convite, falei, quero assistir, né? Preciso estar por dentro dessas coisas. E aí, assim, eu queria passar uma experiência que eu tive na própria família, que a gente vê que a própria família não valoriza muito o que o idoso pede, acha que o idoso é incapaz de muita coisa. Minha mãe está com 86 anos, ela pediu um celular, o sonho dela é ter um celular. Ela vê todo mundo no WhatsApp, todo mundo falando celular. Falei, vamos comprar um celular para ela. Teve gente que fez uma cara assim, nossa, aquelas caras assim, duvidando, né? Pois assim, nós comprei aquele de idoso para ela. Ela está um pouquinho de dificuldade para enxergar por causa das vistas, mas já vamos ver um óculos melhor. E percebi que até para escutar ela tem um pouquinho de dificuldade, mas vamos estar vendo isso também. Mas ela está muito interessada e ela está aprendendo a mexer, viu, no celular, viu? Olha só, 87 anos ela tem. Você vê que coisa? Eu preciso passar isso aí, porque essa semana eu estou ansiosa com isso. Me passou para mim isso. Eu falei, eu vou estar nisso também, um dia eu vou chegar lá também, vou estar passando por isso, a gente vai valorizar. Não é? Maria, um dia vai ser. Maria, né? Descortina um novo mundo para ela, né? Isso é muito legal. Que coisa, a melhor calada de boca
desse Oi? negócio, a melhor calada de boca que eu vi desse negócio que velho não sabe mexer com tecnologia foi quando a gente tirou uma foto da vovó Neuza. Não sei se vocês conhecem, mas ela tem 90 anos, a gente produz o curso dela online, a gente transformou o curso dela para online, produz, está funcionando. Ela dando aula aos 90 anos online, e o aluno dela era o Floriano, que tinha 99 anos e 4 meses, tá certo? Que beleza! Essa besteira. Porque eu acho que, na verdade, assim, o grande nome para a geração que hoje está com mais de 50 anos, tá certo? É a geração Fusca, porque não interessa ano de fabricação, interessa regime de manutenção. Se você bota o negócio, vai durar para sempre, entendeu? Não vai acabar tão cedo. Né? Vai viver até morrer. A gente não é velho, a gente é vintage, né? E nós estamos vendo também que, mesmo com essa pandemia, não é só os velhos que estão morrendo. Não. O pessoal está cuidando, porque muitos descuidam achando que é só velho que morre. Não é. Isso nós estamos vendo, né? Gente, aí eu não vou resistir e falar como é que o nosso presidente é um cara etarista, ele com 60 e tantos, achando que meu porte atlético. E uma coisa que me irritou muito no começo da pandemia foi um áudio ai, gente, eu esqueci o nome dele, a pessoa quando está na menopausa. Ai, gente, o cara que fazia aquele programa O Aprendiz, Roberto Justo. Isso, Roberto Justo. Um áudio do Roberto Justo para o Marcos Mion falando assim, só vai morrer velho Roberto Justo. Quantos isso? tem? Assim, e ele não é novinho, não. Exatamente, gente. Olha só. Então, assim, enfim, né? Tem comentários. Eu acho que isso. A Fabi falou um pouco do movimento, o Martin também perguntou, mas eu acho que é essa a intenção, né? A gente quer cada vez mais falar sobre isso, porque logo no começo, você mesmo falou, né, Cris? Você falou como que a gente combate? Combate falando, né? Combate trazendo pessoas na mesma roda para discutir. Então, acho que é essa a intenção. Esse movimento, ele quer falar sobre o assunto e também, de alguma maneira, pontuar coisas que são feitas e que traduzem esse idadismo, né? Então, e coisas que são como foi o vídeo do Porchat, como tem milhares de outras coisas que são feitas por aí, talvez um pouco até sem que as pessoas percebam, mas que são preconceituosas, né? Então, a gente quer fazer isso, e pontuando de uma maneira tranquila, como a gente está fazendo, e para nós é muito importante isso, é uma bandeira que a gente está levando aqui com muita convicção, né? Acho que é isso. Eu queria, só para não esquecer, fazer um convite para vocês, que amanhã, na nova rede social, que é o Clubhouse, né, que ainda é um pouco... eu ainda não sou heavy user, e acho que nem pretendo também, porque eu tenho muita coisa para fazer, mas enfim, o Clubhouse é interessante, ainda é só para quem tem iPhone e tal, mas a Silvia Ruiz Manga me chamou a Marilis Pereira Jorge, eu achei interessante, a gente vai fazer uma sala toda semana ou todo mês, não sei como que vai ser a frequência, e o nome que a gente deu é Pessoas 50 mais também transam. Eu achei ótimo, porque a sala vai ser sempre essa, entendeu? A gente estava falando de sexo, eu acho muito legal. E aí estaremos lá amanhã às 20 horas, eu acho. Cris, não sei se é 19h30 ou 20 horas. Esse tema, tem um cara que está aqui que está fazendo uma série de artigos sobre esse tema, né? Que, assim, que eu me lembro a primeira vez que o Walter, que está aqui, falou disso para mim, ele virou para mim e falou assim, cara, eu vou escrever um artigo chamado Quem tem medo de pau mole? Assim, ótimo, assim, mas Walter em fase. Gente, tem duas Márcias com a mão levantada, será que dá tempo para mais duas perguntas? Acho que seria legal. Importante ouvir o pessoal. Vamos lá, Márcia. Ué? A Márcia ela está dizendo para a Márcia Monteiro falar primeiro. Uhum. Desculpa, peraí.
Eu dei a vez para a outra Márcia porque ela tinha pedido primeiro, mas o meu é só uma dica rapidinha. Para quem tem alguém mais velho na família, como a Aparecida, tem um celular que chama Oba Box. Ele é muito bom. Esse mesmo que eu comprei. A fonte é grande, tem WhatsApp, tem redes sociais e tem até um botão do pânico. Pode cadastrar uma pessoa da família, que a hora que a pessoa precisa, chama direto. Era isso. Obrigado, gente. Amei a live. Obrigada. Eu também estou aprendendo a mexer. Eu estou ensinando ela e estou aprendendo. Muito bom. Você está Márcia está com o Você som precisa desligado. abrir seu microfone, Márcia. Engraçado que ela não aparece mutada, mas a gente não ouve a voz dela, né? Tem um sinalzinho esquisito, parece um pin. Ah, não, isso aí é porque ela tá em evidência. Ricardo, vê se você consegue abrir como host o microfone dela. Não, mas o microfone dela está aberto. Está aberto. Está aberto. Agora ela fechou. Agora ela fechou. Agora abriu de novo. Ela não está dando para te ouvir. Isso é censura. O som Você não está aflita. baixo. Márcia, queremos te ouvir. Sabe? É. Será que é o fone? Será que é o fone, o microfone que não está plugado? Tira o headphone, Márcia. Tá fazendo Não, mímica. despluga ele. Despluga. Não, aí eu tô... Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Mas agora eu tô descabelada, hein? Ah, não, tá bonita, tá bonita. Fala pra gente, que eu tô ficando Não, aflita deixa. já. Não, eu só queria falar uma coisa, assim, eu também entrei nesse movimento, né, de estudar longevidade, é um prazer estar aqui falando com a Cris, com o Ricardo, né, pessoa com o Walter, pessoas que, assim, que eu tenho sempre assistido, acompanhado, e eu sempre ficava me perguntando, assim, todo mundo está falando disso, todo mundo está falando disso. Eu falava, será que eu estou numa bolha? Será que é a minha bolha só que está falando? Eu estava com essa impressão que era uma bolha. E eu achei que o vídeo, mas eu achei que seu vídeo, Cris, assim, o vídeo da Cris, eu achei que a gente conseguiu furar a bolha. Teve uma furada de bolha aí, entendeu? Porque eu achava que a gente falava muito por nós mesmos, era sempre nós mesmos que estavam frequentando isso, né? Assim, a Cléia já também trabalhando há um tempão, não tive prazer, conversei muito com a Laila, agora, assim, entrando nesse coisa, então, assim, eu vejo, assim, meus companheiros aqui, assim, eu não tive oportunidade de falar com a Vivi também não, ainda, com a Fabiana, mas eu tinha essa impressão, era só isso, só essa colocação aí, que eu achava muito, que falava, tá todo mundo falando disso, aí eu falava com umas pessoas e as pessoas não estavam falando disso, era uma bolha mesmo, e agora, eu acho que esse vídeo, Cris, e essa coisa assim, a gente conseguiu furar a bolha, inclusive nas empresas e tal, a gente conseguiu. Teve aí esse, sabe quando dá assim aquela tsunami assim que acontece, assim a tempestade perfeita, assim aconteceu uma coisa que assim obrigada a Fábio Porchat, é o Porta dos Fundos, nem é o Fábio Porchat, né, que a gente personaliza nele porque ele fez o personagem, mas era isso. Fábio Porchat pela graça alcançada. Não era isso que eu queria falar, que eu achei que a gente estava numa bolha. Era só isso, a impressão de que a bolha, a gente conseguiu furar a bolha, assim, né, da nossa luta aí, do ativismo. Ô, Márcia, eu percebi que eu tive a impressão também de que a gente conseguiu furar a bolha há alguns dias, 2 dias, porque meu namorado é um cara muito cético, assim, ele acompanha as coisas, mas ele sempre discorda de mim, é uma mania que ele tem de discordar de mim. Eu falo que se um dia a gente casar, o padre perguntar, você quer casar com ela? Ele vai falar, não, mas eu discordo de você e tal. E esses dias ele falou comigo assim, amore, o negócio tá que tá, não se fala em outro assunto. Para ele ter falado isso, eu falei, agora eu tô achando que ele é cético, assim, sabe? Ele é bem crítico. Eu falei, acho que agora realmente... Furamos. Eu acho Pessoal, que foi mesmo. Eu não quero ser repetitivo de ficar falando das nossas boas qualidades, não, que não tem necessidade. Mas, assim, eu gostaria muito de ressaltar uma coisa. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de caracterizar o envelhecimento no plural. Eu acho que a gente tem que perder essa história de que envelhecimento é tudo igual para todo mundo. Então, a gente precisa de ter mais a mania de falar em envelhecimento, né? E buscar caracterizar isso de uma forma muito mais ampla,
né, do que a gente vem fazendo. Né? Porque, evidentemente, assim, né, se a gente pegar o extrato numa cidade como São Paulo, que é que eu moro, né, as pessoas que estão na periferia têm muito mais sofrimento em relação à Covid-19 do que as pessoas que moram nos bairros mais centrais ou qualquer coisa do tipo. Isso para ficar no exemplo só. Né? Então, eu acho que se a gente começa a observar esse tipo de coisa, a gente consegue chegar, né, num lugar em que as pessoas começam a... Por mais que todos nós vamos envelhecer, esse envelhecimento ele se dará de uma forma muito diferente e será muito mais pernicioso para algumas pessoas. Né? É uma coisa que trabalho, né, ficar em casa é uma delícia, ficar trabalhando é uma delícia. Para algumas pessoas não dá, elas têm que pegar transporte público e aí estão vivendo essa loucura toda. Né? Então, eu acho que se a gente começa a entender dessa forma, eu acho que a gente pode contribuir muito, né, para uma crítica mais ampla, uma crítica social mais ampla, em que a gente, de fato, vá ao encontro das necessidades de uma grande maioria aí da população. Então, é muito por aí. Não vem com esse papo, não, porque eu já sei que você quer distribuição de Viagra no meio pelo SUS. Assim, não vem com esse papo para cima de mim, não, Walter. Está muito bonitinho. Não, mas verdadeiramente eu acho que a gente precisa de ativar um movimento dessa forma, né? E principalmente uma discussão que é muito complicada, que é como atingir os homens. Né? Vide quantos tem aqui nessa discussão. Né? Assim, é um problema muito sério, muito difícil, né? Muito difícil de ser conduzido. Né? Porque assim, é um jeito de que assim, como que a gente vai chegar? Nós vamos chegar pela dor, ou pelo amor, ou uma mistura disso. Né? Porque nós, homens, temos muita dificuldade para discutir algumas questões. E, né, Ricardo com o autoconhecimento, de uma maneira geral, né? Falar de questões próprias, assim. Eu vejo isso muito no meu namorado. Falar de envelhecimento, muitas vezes, é falar de morte, aí não quer falar de morte. Né? Essas questões delicadas custam a chegar no homem. O homem prefere não se envolver em geral, né? E precisa, o homem né? Se aposenta mais cedo, essa é que é a verdade, sai da circulação. Mas eu acho que a grande definição de velhice que eu vi até hoje foi de um amigo meu, um grande sócio, um programador de 79 anos, 78 anos, né? O Greve. Desde muito tempo ele dizia isso. Velho é quem tem 15 anos a mais do que eu. Jovem é quem tem 15 anos a menos. Ponto. Entendeu? Acabou a situação, a conversa fica mais clara. Né? Mas eu adorei, foi o Fusca. O Fusca eu vou usar para sempre. Pode usar, essas ideias são boas. Ideia boa é para ser copiada. O pessoal, mas assim, acho que nem a Cléa está aqui puxando minha orelha no chat sempre, o tempo todo, né? Dizendo que deu. Eu só queria fazer uma última fala aqui para todo mundo, porque qual era o objetivo da gente com essa live, né? Não é isso, cara. Aproximar a gente, mostrar como tecnologia pode ajudar. Porque se não tivesse Instagram, se não tivesse rede social, se não tivesse... Sabe quando que esse assunto ia pautar os jornais? Never. Never, tá certo? Porque, e vejam a força que isso tem. Porque isso é que é o legal. Porque isso vale para tudo, não vale para... Não é só o nosso caso. Vale para vacina... Vale por o ônibus de graça em São Paulo, que eu estou puto com essa história, que é uma falta de respeito, tá certo? Tá, um monte de lutas que a gente vale para aquele racismo estrutural que mata mais preto do que branco, é um absurdo o que acontece. Um país que tem mais da metade da população é negra e se dá o direito de ser racista. Vai para os quintos dos infernos, entendeu? É uma estupidez, assim, que... Aliás, ultimamente eu estou virando um chato, porque eu estou achando estou achando que a gente está vivendo a era do Forrest Gump, né? A estupidez a era da ostentação da estupidez, é impressionante. Exatamente. É orgulho, né? Aquela ignorância orgulhosa, né?
E bom, pessoal, e espero que vocês tenham pegado alguma ideia legal para fazer as suas lutas, né? Para que as suas lutas cresçam, que as suas lutas ganhem visibilidade. Porque as lutas importantes são as nossas, a sua, não é a minha, né? Bom, acabou-se, pessoal, com vocês, né? Tia Cléia. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por passar do seu tempo, inclusive, né? Acho que foi mas tá muito linda essa conversa, gente. Está lindo demais. É um privilégio estar aqui, viu? Um privilégio mesmo. Então, e a gente Parabéns, quer Cris. convidar para fazer parte desse grupo mesmo. Esse grupo, ele é um grupo muito coeso, mas a gente quer realmente assim levantar essa bandeira de um jeito que você traduziu dessa forma serena e muito consistente que você fez. Então, obrigado, Cris. Obrigado a todo mundo que está aqui. Foi incrível isso. Acho que o Senior Geek também, o Ricardo faz parte desse movimento, deu esse espaço para a gente, também foi muito legal. E estamos aqui, vamos fazer outras, vamos falar, vamos conversar, porque só falando é que a gente combate esse preconceito. Obrigado, gente. Estou no grupo, gente. Muito obrigado, viu? Já me sinto parte. Muito obrigada. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Cléia. Obrigada, tchau. Foi lindo, gente. Obrigada, pessoal. Amei. Tchau, gente. Obrigada para todo mundo. Piada, Beijo para todo mundo. Vamos fazer mais, tá? Vamos. Obrigada, Tchau. Cris. Beijo, Tchau, boa pessoal. noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Foi maravilhoso, gente. Achei minha tribo. Obrigada. Que bom, obrigada.